Você provavelmente conhece a hérnia cervical pelo seu nome mais popular, hérnia de disco. A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. Essa doença que é mais provocada dores e mais provoca dores nas costas. E no programa de hoje vamos receber a fisioterapeuta Vanessa Gil para falar dos cuidados que precisamos ter. Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite. Adoro estar vindo aqui conversar com vocês. Vamos falar então, a gente que agradece por ter aceitado. Vamos falar então sobre essa questão da hérnia de disco, porque muitos acreditam que precisa de intervenção cirúrgica e nem sempre a intervenção cirúrgica aí é necessária. Luci, olha que legal, nem sempre não. 90% dos casos não precisa. O tratamento ele é baseado no tratamento conservador, através da fisioterapia, do pilates, terapia manual. Então, a gente tem que educar esse paciente a ter uma vida ativa, que antigamente era muito repouso absoluto, né? Sim. Muita medicação, repouso. E agora a gente tem que educar primeiro o paciente, mostrar para ele que 90% dos casos não precisa de cirurgia. Antigamente as pessoas, né, tinham essa preocupação, tinha que fazer essa intervenção cirúrgica, só que agora não precisa mais. Exercício físico. Não. Você trouxe até um exemplo pra gente, sim, né? O sim. que seria a hérnia de disco? Na verdade, a hérnia de disco é uma alteração, uma patologia da coluna. Então, Todo mundo tem? Não. É as pessoas que têm desgastes, por diversas causas pode acontecer. Traumáticas, hereditariedade, uma degeneração da idade, do disco. E o disco, nosso disco, ele tem um disco intervertebral. Vamos tentar mostrar. Vê se dá para mostrar bem próximo, isso. Douglas, consegue mostrar? Ah, isso. Isso, perfeito. O disco intervertebral que fica entre as vértebras, esse disco ele é bem gelatinoso. Então, esse líquido ele acaba extravasando. Então, a gente tem vários tipos de hérnias extrusas, sequestradas, aonde vai realmente pegando na raiz, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? E aí acaba pegando na raiz, até no canal medular. E por que a pessoa sente muita dor? Porque, gente, é neural, é um nervo. A gente tem dor de dente, tem dor, imagine aqui. Então, o que acontece na maioria das vezes? Os sintomas, além dela ter um sintoma lombar ali localizado, ela vai ter dor irradiada, que a gente chama de lombociatalgia, que é onde pega na matriz, pode ser a maioria em L4, L5, quando se fala em hérnia de disco lombar, só que ela irradia no trajeto do nervo. Por isso que a pessoa às vezes pode ter uma dor na perna, uma dor lateral da coxa. Não fica só nas costas. E não fica só na região lombar. E aí, então, quando a pessoa fala, né, popularmente fala que estourar a hérnia de disco, é porque esse líquido que você fala que fica entre as vértebras, ele acaba pulando para fora, indo para fora. Esse núcleo pulposo que serve como um amortecedor entre as vértebras para a gente fazer os exercícios, no dia a dia, ter qualidade de vida, ele acaba extravasando, que a gente chama de uma extrusão. E aí ele acaba indo pegando as regiões mais sensitivas. Então, por isso que esse paciente, tanto uma hérnia de disco lombar como uma cervical, a cervical também. Ele pode ter uma hérnia de disco cervical e sentir dor lá no polegar, lá na mão e achar no ombro. Vários pacientes chegam para nós lá achando que é uma tendinite. E aí a gente investiga, faz uma avaliação detalhada e vê realmente que não tem nada a ver com o ombro, que vem mesmo da matriz cervical. E como é que essa hérnia de disco acaba atingindo aí a coluna? Por conta do comprometimento da raiz nervosa. Então chega casos de paciente que ele só sente dor, uma dor irradiada. E tem casos mais graves, como as hérnias de disco lombares, que o paciente ele chega já com perda de força, incontinência urinária, e aí é onde a gente tem que tomar todo o cuidado necessário para estar evitando postergar mais ainda essa patologia. E aí a gente entra e fala, não, essa é cirúrgica. São casos onde a gente tem que avaliar precocemente para também não deixar passar. Hoje tem as cirurgias minimamente invasivas, as endoscópicas, que são assim, recuperação para nós é excelente, que é muito rápido, mas é pouquíssimas pessoas que precisam. Então, Quando que ela passa a ser grave? Você está falando que os sinais cirurgia... que o paciente vai dar. Quais os principais, incontinência urinária, não estou conseguindo segurar o xixi, perdas assim involuntárias de xixi, perda de força, além do comprometimento de parestesia, formigamento, dores, que é onde o paciente vai sentir, nossa, eu estou sentindo que está anestesiada essa região, eu estou sentindo muito formigamento nessa região. Agora, quando ele já tem uma perda de força importante e também uma incontinência urinária, quando se trata de hérnias de discos lombares, aí tem que correr. Aí é um pouquinho mais, a gente tem que não podemos deixar passar. Aí tem que ver o momento certo para já pedir uma avaliação imediatamente. A hérnia de disco pode
deixar sequelas graves, como por exemplo, a pessoa paralítica, né? Sem na verdade, como ele está pegando a parte neural, quem que dá a movimentação para a musculatura? É o nervo. Então, a gente tem que estar totalmente equilibrado, parte neural, muscular, ligamentar. Então, por isso que em alguns casos raríssimos, muito menos, você tem que ter um olhar clínico de saber, olha, isso é cirúrgico. Procure um médico especialista na área, especialista em coluna, para ele poder te ajudar. Você falou dos tipos de hérnia, né? Da hérnia cervical. Sim. E a hérnia lombar. Sim, nós podemos ter também torácica. Não é tão comum, mas podemos ter na coluna inteira. Esse tipo de hérnia, ele pode dar em qualquer vértebra, desde cervical, torácica, lombosacra. Ele pode dar. O problema é o seguinte, é você diagnosticar precocemente, porque às vezes você não está tendo, às vezes ao contrário também acontece. O paciente chega com exames, por isso que a gente não trata exames, a gente trata a sintomatologia desse paciente, porque às vezes ele chega com um exame que ele tem 3 hérnias de disco e não é da hérnia que está doendo. Você faz uma terapia manual, ele melhora, então volta às suas atividades normais e não era, é uma tendinite, ou é um ombro congelado, então assim, por isso que uma avaliação detalhada vai te mostrar, lógico, que a gente pede, eu sempre peço exames também, mas vai te mostrar, te dar um olhar geral se realmente esse paciente é um paciente portador de uma hérnia discal. Ele pode ter no exame, mas a sintomatologia dele também nem sempre é. Às vezes pode ser um piriforme preso, é um músculo que fica aqui no bumbum, e ele, quando ele fica muito contraído, ele acaba pegando o nervo ciático. Então é a mesma sintomatologia de uma hérnia discal. Olha então, que engraçado. A hérnia cervical e a hérnia lombar têm os mesmos sintomas? A maioria, só que a localização é diferente. Se eu tenho, geralmente, uma hérnia de disco cervical, a minha eu tenho uma hérnia extrusa. Então, eu tenho C4, C5, geralmente a dor vem até o ombro, C5, C6, C7, ele vem um pouquinho mais até o polegar, C2, as vértebras mais iniciantes, mais no pescoço. Mais próximo do pescoço. Então tudo vai depender do nível cometido, daquela vértebra naquela região. Você falou da pessoa ter 3 hérnias, né? É possível ter mais de uma hérnia? É possível. E é possível a pessoa ter 2, 3 hérnias também e não sentir dor. É por isso que eu estou falando. A gente não pode pensar só no exame. Eu estava falando com a Lucia agora há pouco, antes de começar. A gente tem que educar esse paciente, mostrar para ele que ele tem que ser ativo. Ah, mas eu tenho uma hérnia, eu não posso fazer fisioterapia, eu não posso fazer pilates, eu não posso fazer caminhada. Pelo contrário, tem que fazer. Lógico que a gente vai respeitar o limite desse paciente, a dor, vamos usar algumas técnicas, sempre supervisionado, tá? Quando você tem uma patologia, você não vai fazendo por conta própria, mas você tem que se manter ativo. Hérnia de disco é genético? Hereditário também pode ser. É? Eu consigo evitar fazendo exercícios? Consegue evitar fazendo exercícios físicos regularmente, evitar obesidade, porque a sobrecarga também no disco prejudica. Fumo, tabagismo, a gente acha que não, interfere também. E a parte hereditária, no meu caso, que a gente vê vários traumáticos, né, que aí não tem como evitar. Mas você pode evitar com o estilo de vida, mudando seu estilo de vida, sua alimentação, atividade física, com certeza. Queda pode provocar uma hérnia de disco? Se ele já tem algum abaulamento, alguma protusão, pode favorecer, mas isso não é o mais comum, não. Às vezes a pessoa já tem alguma protusãozinha discal ali, já está querendo... Já tem algo ali querendo apontar, querendo pular fora. Exatamente, mas que entra como a parte mais traumática, né? Vanessa, o ideal, então, é, independente se tem ou não na família, procurar fazer uma atividade física, procurar se exercitar. Com certeza. Para poder evitar problemas futuros. Evitar problemas futuros, exatamente. Cuidar da gente, cuidar da nossa... para ter qualidade de vida, né? Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Luci. Boa tarde a todos. Até a próxima.